Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Peço à irmã Rosélia que faça a oração, iniciando a escola bíblica dominical. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Acho que não está conseguindo ativar o microfone lá. Irmão presbítero Euler, faça a oração, iniciando a escola bíblica dominical. Amém? Amém. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. Vamos orar. Pai do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse momento maravilhoso que vamos participar da escola dominical. Muito obrigado, Senhor, que possamos aprender, nos alegrar na Tua presença. Uma oportunidade ímpar, maravilhosa. Todo o Teu povo na face da terra. Pedimos especialmente para a Igreja da Assembleia de Deus Boa Nova. E que o Senhor venha abençoar a Tua palavra, a ministração, aos louvores. E tudo seja para a Tua glória. Por tudo te louvamos, por tudo te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Perdão aí que eu fui tentar entrar aqui, gente, acabei saindo da página, não consegui voltar. Perdão, eu estou aqui atenta. Perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. A irmã missionária Olinda, louvando o hino da harpa, pode ser? O hino sugerido aí tem o 259, creio eu na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Irmã Olinda. Glória a Deus. Pode colocar. 259, hino da harpa cristã. Vamos adorar junto. Eu creio na Bíblia, você também crê. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para junto falar do amor de Jesus Cristo. Estou colocando aqui o sonzinho para a gente ficar bem alegradozinho. As coisas do Senhor têm que ser bem feitas. Agora, vai trocar. O hino da harpa 259, legendado. Vamos nós. Creio eu na Bíblia. Vamos lá. Tocando. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, foi de Jesus Cristo, nosso doce amor. Todo meu pecado apagado estão, passivas eu tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus, para minha Bíblia é uma maldição. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar. Canto de vitória e de amor citar. Linda melodia eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é uma maldição. Mostra-me caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só essa da Bíblia a santidade está. Este dom de Cristo prometido já. Todo o que busca plena salvação,
Esta bênção só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é um maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Usa a Bíblia para todo pecador, para quem encontra Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Leio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é um maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Se eu e você encontrarmos a graça divinal de caminhar sempre na presença do Senhor, obedecendo às Escrituras Sagradas, eu creio e você também creio. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionária linda. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. A irmã Rosélia pode fazer a leitura oficial da palavra, amém? Amém, meu irmão. Glória a Deus, aleluias. Eu nem estava aguardando a palavra oficial, não, mas vamos lá. Livro de Mateus. Foi onde eu estava lendo ontem. É a da escola bíblica, irmã. Oh, perdão, irmão, perdão, porque eu não sei sobre verificar, perdão. Eu tô estudando aqui uma palavra, perdão. Eu tô com aérea. Eu não tô. Aleluia, glória a Deus. Amém. Não vou pedir perdão mais uma vez, porque a minha, como se diz? Revista da Escola Bíblica Dominical tá com a minha abençoada Suzana. Mas tá na telinha aí, amor. Oi? Glória a Deus. Pra ela. A irmã colocou aqui, peraí. Glória a Deus, aleluias. Amém. Vou pedir perdão ao irmão mais uma vez, que hoje eu tô realmente... Já estou vendo aqui, eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer, irmão, perdão. Amém. Não é ignorância, não, porque eu não estou conseguindo mexer aqui, irmão. Amém, glória a Deus. Está perdoado em nome de Jesus. A irmã Francisca, pode ser? Amém. Amém, obrigado. Salve, amada igreja do Papai do Senhor, amém? Amém. Amém, minha amada. Vamos à leitura bíblica desta manhã, né? Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 19, e 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 20 e 21. Diz a palavra do Senhor: traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras. Perdão, irmão. Eu já passei a folha. Lição número 8, 21 de fevereiro de 2021. Tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Texto áureo. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si, só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 19. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Como diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo 2. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como grenguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aperte-se da iniquidade. 2 Pedro, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, entramos na Tua presença nesta manhã, Senhor, para Te louvar e Te glorificar e Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos em sala, mesmo sendo virtual, mas estamos na Tua presença nesta manhã para aprender com a Tua palavra, Senhor, que vivifica a nossa vida. Pai querido e Pai amado, abençoa os mestres desta manhã, aonde estejam ensinando a Tua palavra, Teus ensinamentos. Vai de encontro com cada um, derramando sobre eles a Tua unção, a Tua graça e a Tua sabedoria. E coloca nos nossos corações para que possamos cumprir a Tua palavra, não só ouvi-la, mas praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço nesta manhã e te agradeço, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Francisca. Que Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus. Amém. A nós todos. Glórias a Deus. A irmã Rosélia agora, orando pelo evangelista Sérgio. Agora dá certo. Amém. Amém. Pelo evangelista Sérgio que vai ministrar a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nesta manhã abençoada, Senhor, já queremos te agradecer, Senhor, pela tua rica palavra que vai ser lida, Senhor, pelo nosso irmão, evangelista Sérgio. Que o Senhor venha abençoá-lo do alto da cabeça até a planta do pé, Senhor. Ele vem ensinar com poder e autoridade aos teus servos que possamos estar atentos, Senhor, a ouvir, Senhor, esse ensinamento nesta manhã. Abençoe, Senhor, o lar dele, a família dele, e a todos nós que vamos estar agora ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Eu já te louvo e te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, amém. Muito obrigado, evangelista Sérgio. A paz de sua igreja. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a lição de hoje, o primeiro tópico fala sobre a autoridade da Bíblia. Vou fazer a leitura desses 3 tópicos brevemente. Nós vamos entrar dentro da propriamente dita lição. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Tópico 1 fala: sola scriptura. Cada um dos 5 solais representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O grado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. É por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição, as Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista Sentinela, os Mormons têm a Bíblia e mais os livros de Mormon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. O tópico 2 diz: os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Não somos deístas,
Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isso é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou sua criatura e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós somos conhecidos, nós pentecostais, principalmente os assembleanos, que o assembleano pentecostal, ele não está só envolvido nos dons, nas que nós acreditamos, né? Nos trabalhos de revelação, não. Nós, os pentecostais, estamos envolvidos fielmente, aqueles que são fielmente com a palavra de Deus, porque ela é verdade. Mas por aí fora, eles usam um jargão que nós não se entendemos muito com a palavra de Deus. Nós estamos só nesse trabalho de oração, de avivamento, e a palavra de Deus, para eles acham que nós deixamos em segundo lugar. Pelo contrário, a palavra de Deus é nossa única regra de fé. O pentecostalismo, ele não é um crente formal, formalista. O pentecostal avivado, ele tanto busca os dons do Espírito Santo, como também ele procura entender a palavra de Deus e ver a palavra de Deus. E para isso, nós temos ensino. No dia da nossa igreja, como por exemplo, culto de doutrinas, culto de EBD, foram feitos para isso, para ensinar a igreja a palavra de Deus. E voltando aqui para o tópico 1, Sola Scriptura, a Reforma Protestante iniciou-se no dia 31 de outubro de 1517 com Martinho Lutero, quando ele fixou aquelas 95 teses a respeito da salvação. Quando ele entrou lá em Romanos 1,17, ele descobriu ali que o justo viverá da fé. Então ele veio incentivar, teve que fazer uma reforma, que ele não acreditava mais, porque naquela época os papas você tinha que pagar indulgência, isso, aquilo, outro, para obter a salvação. Mas Lutero ele descobriu, na palavra de Deus, que a salvação era pela fé. Então, depois de Lutero, veio também João Calvino, Zwinglio, com o qual a revista está falando aqui, outros reformadores, como Martin Bucer, Menon Simões. Esses homens, eles fizeram a reforma, e dentro dessa reforma foram propostos 5 pilares para a Igreja de Deus. E esses 5 pilares, eu quero falar algo a respeito de cada um. Nós estamos estudando pilares da sola Scriptura, somente a Escritura. Mas nós vamos adentrar aqui nos demais, os vão ter conhecido, porque a revista cita aqui, dentro, um dos 5 pilares é a sola Scriptura. E os demais pilares? Resumidamente, as proposições teológicas que serviram como pilares da Reforma Protestante são chamados 5 solas, frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. Sola vem do latim e significa somente, ou apenas na língua portuguesa. Então, dentro dessas 5 solas, nós temos o quê? Sola fide, somente a fé. O justo, como foi falado agora, Romanos 1,17, mas o justo viverá da fé. Pronto. O justo viverá da fé. Não de benesses, não de o que a Igreja Católica propôs, obras, não. O justo viverá da fé. O outro sola, solos Christus, somente Cristo. Somente Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Né? A Reforma defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo. Vocês vão ver que
a Igreja Católica, eles têm a mediadora deles, né? São vários mediadores que se colocaram entre Deus e o homem, e deixa Cristo de lado. Mas para nós protestantes, solos Cristo. Somente Cristo é o nosso intercessor, o nosso mediador. Sola gratia, somente a graça. Sole Deo glória, somente a Deus glória. Este pilar da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que ele fizer deve destinar a glorificar a Deus. Então, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Tudo que ele fazer. O homem foi feito para a sua glória e tudo o que ele fizer é para a glória de Deus. Não é para a glória do homem. O homem necessita só da misericórdia de Deus e através dessa misericórdia que hoje nós estamos aqui. Foi a salvação que ele nos deu. Então, voltando para a sola Escritura, a Escritura é a única regra de fé e prática da Igreja. E o protestantismo aceita a doutrina de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as Escrituras são o fundamento da teologia reformada. Mas na era medieval, a autoridade papal, a tradição e as decisões dos concílios possuíam autoridade equiparável às Escrituras, ou até acima das Escrituras que eles se colocavam. Né? E a Igreja não pode permitir que, muitas vezes, as culturas e os costumes dessa sociedade, principalmente nas nossas de hoje, venham romper, né, com com a autoridade bíblica, a qual é que a gente tem procurado aprender. A autoridade bíblica é a maior, a Bíblia está acima de tudo, a palavra de Deus. Se tem uma coisa que está acima disso, é a sua palavra. Então, não é a lei do homem, o que o homem cria aí fora, os fundamentos mundanos aí, os rudimentos, que vai estar acima da palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar a autoridade bíblica. Somente a Bíblia que pode nos libertar, pode libertar o homem do mundanismo. Somente a palavra de Deus que ensina. A palavra de Deus, quando ela é pregada e é ensinada e ela é crida, ela transforma o homem. Precisa ser ensinada, precisa ser pregada. E quando o homem crê, ele é liberto. Não precisa de outros meios para se libertar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 a 25, diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, não há rudimentos mundanos, culturas, outros meios que venham romper com a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque há muitas coisas no mundo, que é ensinada hoje no mundo, e que tem muitos cristãos aceitando. Infelizmente, tem muitos daqueles cristãos aceitando. Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia, lá em Romanos, capítulo 1, 24, condena tal prática. Nós vamos ficar com a Bíblia ou com o que as leis humanas estão fazendo? Nós, como crentes fiel e que acreditamos na palavra de Deus, ficamos com o quê? Com a Bíblia. Outro exemplo, ideologia de gênero, que é muito ensinada hoje nas escolas, foi muito ensinada, e até hoje ainda é essa barreira, essa briga entre o governo e as escolas, principalmente as universidades, principalmente as escolas fundamentais, onde ensinam as crianças para quando crescer, escolher o sexo, que até então eles não têm sexo. Mas desde o princípio, Deus deixou bem claro que o Deus dos céus e a terra e fez macho e fêmea. Deus já determinou o sexo, macho e fêmea. Então, irmãos, não tem outro meio, não tem outra invenção que possa fazer. Ficamos com a palavra ou com o ensino mundano, e que quer transformar o homem em outro qualquer ser. E a Bíblia deixou bem claro, nesse exemplo de ideologia de gênero, que já fez macho e fêmea.
Outra coisa que tem ocorrido, que tem acontecido muito nesses últimos dias, é o chamado poliamor. Casamento entre várias pessoas. Olha só onde está chegando, onde tem chegado a humanidade. Casamento entre várias pessoas. E Deus determinou que o homem casasse com uma só mulher e a mulher com um só homem. Então não tem outro meio, outro termo. Deus determinou ao homem casar com uma mulher e a mulher com um homem. E outro exemplo também que tem ocorrido é sobre o divórcio. A Bíblia fala que no caso de adultério, no caso de viuvez, ou quando os cônjuges não são crentes, um aceita Cristo Jesus e o outro não quer conviver com ele, tem totalmente a liberdade de se divorciar. Né? Mas não quer viver com o mesmo, eles não eram crentes, o outro não quer aceitar, ou morreu um outro cônjuge, ou houve a prática de adultério, pelo menos o que eu conheço, o respaldo bíblico para o divórcio. Hoje, casamento está igual a Feira do Rolo, lá na Ceilândia. É aquela feira do troca-troca. Infelizmente, no meu cristão, está do mesmo jeito. É aquela feira do troca-troca, camarada hoje está casado com uma, daqui a pouco a mãe já está com outra. Isso é coisa mudando, coisa mudando. Casa aqui, casa lá, vou ali, solta, não quero mais, acabou o amor. E a Bíblia fala, irmãos, nós estamos falando sobre a Bíblia. A Bíblia fala que os últimos dias seria como os dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. E se a gente olhar para os nossos dias, é o que tem ocorrido hoje. Uns casando, outros dando-se em casamento, e o casamento, para muitos, não tem mais fundamentalidade nenhuma, não tem mais valor nenhum. Está igual a Feira do Rolo mesmo, troca-troca, lá na Ceilândia. Eu creio que muitos conhecem. Outra coisa, sem falar de aborto e de drogas. Né? Para muitos, a Bíblia hoje é como se fosse um livro qualquer, e que conta histórias, mitologias. Né? Muitos não acreditam que Noé e aquela construção da arca foi apenas uma história. A contenda entre Caim e Abel, quando Caim matou Abel, também é outra história. Para eles são isso. Mas para nós, crentes, principalmente os pentecostais, não. Né? Esses dois eventos foi citado aqui, nos traz uma mensagem espiritual muito forte para nós, para nossas vidas, para nossos corações. Né? E nós temos visto hoje a deturpação da palavra de Deus. Nós acabamos de cantar. Creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus. Para muitos, e até cristãos, estão encontrando até amante paradão. Infelizmente, até amante paradão tem encontrado. Outros dizem que quando Deus criou Adão e Eva, já existia pessoas já no mundo. Já existia pessoas habitando no mundo já. Adão e Eva. Eu prefiro ficar com Deuteronômio 29, 29. E o que Deus revelou para nós está ali. Para nós, nossos filhos, deixou revelado. E para mim, eu pessoalmente, não acredito em nada disso. Para mim, não passa de uma tremenda heresia. E prosseguindo, nós vemos que a Bíblia é a autoridade, ela tem autoridade. A Bíblia é a palavra escrita, é fonte de inspiração divina e um milagre. Olha, irmão, você não presenciou um milagre, você fala, nunca presenciei um milagre de Deus na minha vida. Nunca presenciei um milagre. Irmãos, se você estiver olhando para a tua Bíblia agora, você está presenciando um grande milagre. Se você pega na sua Bíblia, levanta ela, você está levantando um grande milagre. Se você abrir ela para ler, você vai estar lendo o grande milagre de Deus para a humanidade. Essa é a Bíblia Sagrada. Por quê, irmãos? Porque ela foi
perseguida. A Bíblia ela foi, em muitos lugares, foi queimada, foi incendiada. Essa Bíblia vai chegar até nós aqui, ela passou por grandes milagres. Deus ele operou grandes milagres para que essa Bíblia estivesse aqui conosco. Então nós temos uma fonte de grande milagre, que é a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Ah, eu nunca presenciei um milagre. Olha, presencia, olha para a tua Bíblia e presencia o grande milagre que Deus colocou à tua frente. Contempla esse grande milagre. Muito embora muitos deixem jogado em qualquer lugar. Já encontrei Bíblia até no lixo, até no meio da rua. Pessoas que não têm nenhum temor para com Deus. E essa Bíblia, Deus ele se preocupou para que o homem escrevesse, anotasse, escrevesse. Nós vemos aqui em Êxodo capítulo 17, versículo 14, disse Deus, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. O outro versículo, Daniel 12, 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Nós vemos também Apocalipse, capítulo 1, 11, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia-o às 7 igrejas. Então, irmãos, Deus ele sempre teve essa preocupação de que os seus servos anotassem tudo que aqui na Bíblia aqui foi Deus inspirou esses homens. Cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para que hoje nós estejamos aqui com um exemplar em nossas mãos. E passou por grandes milagres. Eu me recordo bem, não sei se foi na Inglaterra, que certa feita foi um açougueiro. Era proibido ler a Bíblia. E esse açougueiro, ele enrolava as carnes, o pessoal ia comprar carne na folha da Bíblia. Usou a Bíblia como um envelope para empacotar. E através disso aí, Deus operou um grande milagre com a salvação de muitos. As pessoas compravam a carne, quando chegava ia ler aquela parte daquela Bíblia. Os irmãos devem conhecer esse testemunho até melhor do que eu. E as pessoas se convertiam ouvindo a palavra de Deus. Então a Bíblia ela é fonte de autoridade. Ela é a palavra escrita. E hoje nós temos esse grande milagre em nossas mãos. Os deístas, o tópico 3, eles acreditam que existe um Deus, mas que ele não se envolve em questões humanas, em assuntos humanos. Eles são totalmente não creem nisso aí. Não creem. Chega até a ponto de ser ateus mesmo. Mas nós somos teístas. Isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está bem próximo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe. Se a Bíblia fala isso, que é necessário que nós nos venhamos nos aproximar, é porque Deus está bem próximo de nós para nos ouvir. Crendo nele, ele nos dá a vitória, nos dá a bênção nas nossas vidas. Então, irmãos, esse papo de muitos tradicionais e outros aí que fala que principalmente o assembleano que valoriza só os dons espirituais, que os cessacionistas eles afirmam e ensinam que os dons espirituais cessaram nos dias atuais. Mas nós cremos. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos no dom de cura, nós cremos que Deus liberta, nós cremos que o homem fala a língua estranha. Tudo são dons, né, que nós cremos. E eles não. Eles não creem nisso aí. Então, eles estão perdendo a grande oportunidade de participar dos mistérios de Deus aqui na Terra, né, de se envolver com a grande atuação do Espírito Santo de Deus
nas nossas vidas. Eles têm perdido essa grande oportunidade. Mas nós não. Nós somos crentes, pentecostal, e aproveitamos tudo isso aí para nossas vidas, né? Para nossas vidas. Não deixando a Bíblia de lado. Não deixando o ensino da palavra de Deus. Porque quando se envolve só de um lado e deixa do outro, fica só meio termo. É necessário haver o equilíbrio de tudo isso aí. Palavra, oração. Oração, palavra. Buscar os dons, buscar o dom da profecia, buscar todos os dons. Não pode deixar a palavra de Deus de lado. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vamos passar agora para o tópico 2, que fala sobre o zelo da doutrina. O zelo pela doutrina. Então, nós sabemos que o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Então, irmãos, muitas das vezes isso é necessário. Deus sempre preparou os mestres, os professores, um aprendendo com o outro. E tem termos, tem coisas que a gente não sabe. A Bíblia a gente está aprendendo a cada dia a gente está aprendendo. E Deus capacita sempre um ou outro ou mais e dá um entendimento para que ele venha transmitir para nós o ensino, o aprendizado da doutrina. E vale enfatizar, propriamente dito, o culto de doutrina, que é culto de ensino, onde a gente aprende a palavra de Deus. O culto da EBD, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Então, os irmãos sempre trazem algo novo que a gente não sabe. Ninguém nasceu sabendo tudo, ninguém vai saber tudo até o final da vida, com referência à Bíblia. Então, ela vai sendo revelada a cada dia, nós vamos aprendendo, ela vai sendo revelada para nós. Muitas vezes você lê um texto hoje, há uma interpretação muito boa, Deus está abrindo a tua mente, dando entendimento naquele texto. Amanhã você já abre ele de novo, já é outro entendimento. Mas está tudo dentro da Bíblia. Por isso Deus preparou essas interpretações para que os crentes viessem conhecer. Há muitos crentes leigos, tem outros que nem sabem ler. Então é necessário eles estarem aprendendo a palavra de Deus, principalmente. Não só eles, como nós também. E Deus é tão sábio que ele preparou homens para isso. Ensina, né? Vai se preparar para ensinar, né? Então, esse termo de ensino tópico fala que o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa o ensino e instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Quando chega ali o conteúdo da fé, a palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte de conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso faz por meio do ensino da instrução, quando o apóstolo Paulo diz: traz estas coisas à memória. Ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Olha a preocupação do Paulo. Então, o zelo, em Deuteronômio 32, versículo 1 e 2, diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Goteja a minha doutrina como a chuva. Cada dia vai gotejando, né? A minha doutrina vai gotejando como chuva, para que nós venhamos entender a palavra de Deus.
Nós vamos aprender isso aonde? Através da sua palavra, na igreja, nos cultos de ensinamento. Os cultos de ensinamento. Nós vamos aprendendo. Para o quê, irmão? Para justamente contrapor muitas heresias que têm sido, com o passar dos anos, a cada dia têm sido infiltrado dentro da igreja. E foi preparado tudo isso para que nós viéssemos aprender e saber. Ó, vamos contrapor. Paulo, vai, aprende. Traz coisas à memória. Virão muitos. Virão muitos e, como, como ovelhas, mas não passa de raposas. E trazendo outro ensinamento para poder confundir. E isso acontece até nos dias de hoje. Acontece até nos dias de hoje. Né? Nos primeiros 3 séculos da era cristã, havia um grande problema. Ó. A doutrina da Trindade foi um exemplo fundamental para a fé cristã. Ela é crucial para um apropriado entendimento de como Deus é e de como ele se relaciona com os homens e como devemos se relacionar com ele. É por isso que tem esses credos. Foi preparado. Né? Agora, nós sabemos agora, por último, na Assembleia de Deus, a declaração de fé naquilo que a gente acredita. Nos primeiros 3 séculos, havia uma discussão teológica e que se relacionava entre o pai e o filho, que eles queriam colocar, né? Que havia e que também o filho não é, tirando a divindade do filho. Vocês podem ver aí, ó, testemunho de Jeová bate na tua porta e eles falam que Jesus é filho de Deus, mas é humano. Mais ou menos assim, ensinamentos deles, né? Eles tiram a divindade de Cristo. Às vezes que até hoje existe isso aí. Né? Naquela época também, havia também, eles quase que reduziram nos 3 primeiros séculos a divindade do Espírito Santo. É por isso que vem a doutrina, esse ensinamento, esses credos, para preparar a igreja. Preparar a igreja. Essa necessidade, por causa de muito desvio doutrinário, que foi criado esses credos. Houve essa necessidade de fazer. A nossa confissão de fé é a Bíblia. E sabemos que todas as igrejas sérias têm compromisso. Eu falo assim, irmão, né? Qualquer porta de o pessoal abre. Hoje eu vou abrir uma igreja, coloca uma plaquinha lá, a igreja não tem nem base para se abrir, né? Uma igreja. E abrem. E aí vai levando o povo, muitas vezes ensinando muitas heresias, ensinando, e o povo sem aprender nada. E nós sabemos que a igreja sábia sempre tem, eles possuem um tipo de credo. A primeira declaração, para fazer um histórico aqui para os irmãos, de fé das Assembleias de Deus, foi publicada por Gunnar Wingren em 16 de abril de 1919. Jornal Boa Semente. E qual era o artigo? No que nós cremos. Esse mesmo artigo ele foi reeditado no jornal Sou Alegre em março de 1930. Nesse ano, isso é uma parte histórica da nossa declaração de fé. A primeira foi publicada por Gunnar Wingren em 1919, no jornal Boa Semente. Depois foi reeditado no jornal Sou Alegre, em março de 1930. E nesse mesmo ano, na primeira convenção geral da Assembleia de Deus, os 2 jornais se fundiram-se. Um só, recebendo, sabe qual o nome? Mensageiro da Paz. Esses jornais fundiram-se recebendo o nome de Mensageiro da Paz. O missionário sueco Otto Nelson publicou em janeiro de 1931, no Mensageiro da Paz, um artigo intitulado O que ensinamos? O que nós ensinamos? Era uma espécie de credo. Em outubro de 1938, o missionário americano Theodore Richard publicou um artigo em que creem os pentecostais.
nas décadas de 70, 60 e 70, houve debate se teríamos um credo ou não. E muitos ficaram contra, né? Muitos obreiros, não, isso é coisa de católico, isso é coisa de igreja tradicional. Nós não podemos inventar isso, fazer isso, aquilo outro, né? Na reunião ministerial havia os contra e os prós. Que ficou decidido que surgiu o Cremos, porque o pastor deve até saber de cor, o Cremos, que foi também publicado pelo Mensageiro da Paz. Então, somente em novembro, olha só, de 2016, foi publicada a Declaração de Fé das Assembleias de Deus em formato de livro, contendo as principais doutrinas da denominação das Assembleias de Deus. Então, olha o tempo que levou. Isso serve-nos, esse credo, para nós assembleanos, tem que ter o nosso fundamento, a nossa declaração de fé, o que a gente crê, quais os nossos princípios, o que ela nos ensina. Né? Isso, irmão, está composto essa declaração de fé, tudo o que a Bíblia ensina. Tem nada fora da Bíblia. Tá? Foi pesquisado, foi estudado, tudo isso aí, e a nossa fé expressa a nossa doutrina, igual está escrito, oficial da igreja. E esses embriões de créditos não é de hoje, é muito tempo, já vem desde o Novo Testamento, desde o passado. Nós sabemos que essa declaração de fé. Portanto, quando fala, a declaração de fé da Assembleia de Deus ocupa de importância doutrinária na vida da igreja. Você assembleano vocês têm a declaração de fé? Tem. Está tudo ali. Foi tudo submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. E crer nós cremos. A palavra de Deus, ela é fundamental. Ela é a Bíblia. Nossa declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Porque, irmãos, há tanto perigo, nós vamos ver lá na frente, no tópico 3, há tantas coisas nesse mundo cristão, muitas das vezes entre aspas, cristão, tanta coisa, tantas aberrações doutrinárias, tantas coisas que só Jesus na causa, como se diz por isso, só Jesus na causa, e que infelizmente muitos caminham por esse lado. Muito embora você tenha em casa, na tua casa, fora da igreja, comida, e vai comer capim nas outras. Tem a comida boa, saborosa, gostosa, para se alimentar todo dia, né? Nos cultos, no ensino principalmente, e muitas das vezes vai por outros caminhos. Fica imaginando, tem quantas pessoas têm tempo para tudo, mas chega na terça-feira e não entra para aprender a palavra de Deus, né? No culto de ensinamento. Ou mesmo no dia de hoje, dependendo de quem está dando a aula ou não, depende disso aí, no dia de hoje, não quero aprender. Mas quando surge algo assim, miraculoso, por outros lados aí, esses termos, ali está tendo revelação disso, aquilo, outro, ele corre para lá. Não quer saber nem a origem, não sabe nem se é de Deus ou não. É aquele negócio, é o boi, vai junto da boiada, vou lá, todo mundo está indo, irmão, isso é um perigo grande. Por isso nós temos que estar atento a tudo isso aí. Primeiro, Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado da doutrina. Esse é o cuidado que a igreja, a Assembleia de Deus, através da declaração de fé, através dos cultos de ensinamento, dos cultos de doutrina. E muita gente questiona, doutrina? Nós não estamos no quartel, nós não estamos em outro local para ser doutrina, mas doutrina é ensino.
Doutrina quer dizer ensino. Doutrina, a pessoa doutrinada é uma pessoa ensinada. Agora tem que ver que tipo de doutrina, qual tipo de ensino que ele está recebendo. Se é um ensino bom ou se é um ensino ruim. Se ele tem sido doutrinado, por exemplo, muitas pessoas são doutrinadas para, hoje, em voga, que a gente muito conhece, para o marxismo, outros estão sendo doutrinados para a direita, outros para a esquerda, e tem sido ensinado. É o que tem acontecido. Outros têm sido doutrinados a pegar em armas para participar do tráfico, dos comandos que estão por aí afora, comandando os tráficos, tem sido doutrinado para isso, ele é ensinado para isso. Ó, vem, vou te ensinar como é que se faz e tudo, né, para entrar na vida do crime. Então, também ele é ensinado nesses termos aí. Passando para o tópico 3, cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias. Refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Modismo. Essa palavra traz a ideia de que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. Questão da namora. Hoje, me recordo muito bem, hoje a calça é boca de sino. Todo mundo usava aquelas calças boca de sino. Hoje a calcinha apertadinha. Todo mundo usava. Hoje, a moda, se faz uma tatuagem aqui, outra ali. É muita gente entrando. Bota um brinco na orelha, outro no umbigo, outro aqui. É tudo modismo. Tudo modismo. Aquela calça abrindo aspa, eu costumo falar aqui que tá difícil encontrar calça para homem. Com todo respeito. Tá difícil, porque a gente chega lá nas lojas, aquelas calças com aquelas boquinhas apertadinhas, eu falo aqui em casa, não me dê uma calça dessa, que eu não uso. Né? Tá difícil, mas tudo modismo. Aí vai, vem, passa, modismo. E no meio cristão, isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e se vão, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis, inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção, do caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias? Onde estão os seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem um conhecimento adequado da palavra de Deus. Vou abrir outro aspa aqui. Eu conheci um irmão, na época ele era presbítero, eu era diácono. O cara tinha quase 2 metros de altura, um negão forte, e ele foi numa igreja denominada Massa Barro, lá na Ceilândia, e quando chegava lá, ele jogava o camarada no chão e começava a pisando no barro. Ele disse que não caiu no chão não, mas ele derrubou todo mundo na pancada. A igreja da Massa Barro. Eu falei, se tu tivesse ficado aqui, não tinha passado por isso. Né? Então, modismo. Ali tá. É dente de ouro ali, dente de ouro aqui. É o caicai. Pode cair. Depende de como se levanta, né? A verdade é essa. Cai daqui, cai ali, tudo. Para quem é militar aqui, que nós já passou também, meio militar, meu irmão Léo e outros, pastor, quando nós fazíamos, eu vou abrir essa outra aspa, quando nós fazíamos formatura, irmãos, é como se fosse uma reunião do ministério. O pastor convoca, lá no quartel chama-se formatura. E na época, quando eu entrei, era em pé, debaixo de sol, chuva, o que fosse, a gente ficava em pé sem se mobilizar. Então, muitos colegas que entravam naquela fila, muitas das vezes chegava cheio de ressaca, outros tinham problema de saúde, e ficava todo mundo inerte ali, parado. Daqui a pouco começava a passar mal, cair,
passava mal e caía. A gente não podia socorrer. Quando ele caía, o sargento via, levantava e levava ele. Mas nós não podíamos estender a mão para socorrer o colega que estava caindo ali. Né? Entre outros, eu falei certa feita, olha, se vir com essa história de cair do meu lado dentro da igreja, vai cair. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é zeloso. Se a pessoa cair e achar que eu vou segurar, eu não seguro. Deixa cair. O Espírito Santo de Deus é zeloso, irmão. O Espírito Santo de Deus tem cuidado. Se ele quiser fazer levitar o homem, ele faz, que é um testemunho que nós temos. Ele faz. Mas há certas coisas que são criadas, certos modismos, e que às vezes querem implantar dentro da igreja. É o caicai, levanta banco, levanta isso, daquilo, outro. E a gente, como conhecedor da palavra, cada dia vai aprendendo, então é que é só modismo e querem trazer para dentro da igreja. As coisas de fora e a pessoa quer trazer falta de ética, no mínimo, falta de ética. Então, nos últimos 15 anos, tem uma série de coisas aqui, de modismo, do supercrente, por exemplo, que o crente fiel não poderia sofrer, ter prejuízo. Olha, os próprios apóstolos passaram por sofrimentos e martírio. Outro também, a doutrina da cura interior, que inclui regressão até o ventre da mãe, para se obter a restauração emocional, não passa de hipnotismo e prática espiritualista. Ou seja, vamos voltar até o ventre, vamos regredir. Não é coisa de Deus não, irmão. Outro modismo, maldição hereditária, que era ligado ao movimento da confissão positiva, na tentativa de transformar a tua culpa para outros. Transferir a tua culpa para outro. Não, a culpa não foi minha. A culpa foi do outro. Né? Foi do meu pai, foi do meu avô, foi disso, aquilo, outro. Né? Tinha também a doutrina do pedido específico, não, eu quero carro assim, 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 eu quero isso. Eu vi isso muito quando eu trabalhava naquela denominação. Você tem que pedir isso, aquilo outro, tem que ser assim, assim, assim. Joga na parede que ele vai te atender. Era isso. E tinha que ser detalhado. Né? Tem também, por exemplo, da atos proféticos, declaração profética, parecia espiritual, né? Exercício de repetir slogan, por exemplo, Riacho Fundo é do Senhor Jesus. Se a igreja foi pregar para ganhar para Jesus, aí o Riacho Fundo todo é do Senhor Jesus Cristo. Mas se não ganhar Jesus, não é não. Para Jesus não é não. Nós abençoamos a nossa cidade, oramos pela nossa cidade, por todos os moradores da nossa cidade, nós oramos para Deus salvar, para libertar. Mas se todos não se converterem, não é do Senhor Jesus, só uma parte. Só aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Tem também o uso discriminatório do nome da posse. Isso é essa origem do G12. Foi citado aqui. Que começou na Bolívia, se trouxeram para cá, César Castellani, chegou ao Brasil em 98. A proposta é que todas as igrejas constituísse um modelo de acordo com os apóstolos de Cristo, né? G12. O nome pastor fora substituído. Foram criados encontros e pessoas foram captadas para essas igrejas, para fazer parte das células. Então eles fazem uma reunião cheia de misticismo, lugares ocultos, com o ritual do silêncio, e ficava ali de extensa pregação emocional. O objetivo era atingir o emocional daquelas pessoas. Irmão, é fácil. Qualquer pregador que tem uma boa oratória, se ele quiser, ele transforma, ele trabalha no psicológico da pessoa, na parte emocional. Ele trabalha. É por isso que tem muitos picaretas que entram dentro das igrejas, muitos lobos, vestidos de ovelhas, que chegam e trabalham nesse lado emocional. E é fácil, irmão. É fácil. Para gente que já tem um bom caminho andado, que procura aprender a palavra de Deus, a gente percebe. Não vou falar nem de mim, eu vou falar do pastor, que percebe tudo ali em cima, graças a Deus. Percebe. Né?
Você chega, irmão, aquela dor de cabeça está te matando. Qual é das irmãs que não tem dor de cabeça hoje em dia? Né? Nesse dia a dia, não tem, sofre um problema de dor de cabeça, uma dor ali, é fácil. Então, eles faziam toda essa pregação emocional, depois faziam as encenações teatrais, e no fim havia queima de fogo de artifício, para dar um clima de muita emoção. E dizia que era obra do Espírito Santo. Isso era chamado de nova visão para crescimento da igreja. Nova visão. Então, fazer todo esse enlace, toda essa retórica toda, né? Eles preparavam tudo isso para que as pessoas fossem envolvidas na parte emocional. Interessante disso tudo, como foi falado aqui, eles captavam pessoas das igrejas. Ei, irmão, quantos assembleanos que tem um culto de ensino na sua igreja, que tem um culto de EBD, não foram captados? Quantos não foram? Não quero falar entre outras, mas nas Assembleias de Deus a gente sabe que toda semana tem um culto de ensino, seja na terça, seja na quarta, e todo domingo tem a EBD. Eu creio em quase todas, né? Que tem igrejas que não existem mais, infelizmente, a Assembleia de Deus. Não tem EBD, mas o culto de ensino tem. E quantos não foram captados para isso? E quando? É por isso que o apóstolo Paulo, no 1 Timóteo 4, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como é que você vai salvar uma pessoa se nem você é salvo? É? Através da palavra de Deus, do ensinamento. Então, o ensinamento vem primeiro para aqueles que ensinam, para depois ser transmitido para os demais. E Paulo recomendando a Timóteo: ó, tem que cuidar de ti e da doutrina. Persevera, porque fazendo isso tu salvarás. Que todo ensinamento, é isso aqui, é o caminho aí, não desvia. Vai isso aqui, persevera nesse caminho aqui, ó. Nesse caminho, persevera. Tu vai ser salvo. Persevera e pronto. E aqueles que estão te ouvindo vai ser salvo por causa da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E outros modismos que nós podemos citar aqui são frases que no meu pentecostal existe muito, no meu neopentecostal. Por exemplo, é um reteté de Jesus, né? Amargo valente, unção da riqueza, unção do riso, recebeu o manto, canela de fogo, e muitos outros adjetivos aí que é usado, que nós crentes mais antigos não era acostumado a ouvir isso, não. Principalmente, quando entrei, assisti a Cristo em 90, até uns tempos à frente, 90, chegando a 2000, não vi essas coisas não, mas hoje é isso aí, é um reteté, mas meu irmão, foi um reteté de Jesus, foi um reteté, foi uma canelada de fogo. Nós vemos hoje pastores que nem Benihim, que só passavam terra lá, caía todo mundo. Eles têm pedido perdão, e se declarou pedindo perdão por tudo isso aí. O outro que é o som do riso, que o povo ficava rindo, fiquei sabendo esses dias aí que ele veio pedir perdão. Olha só, irmão, envolve a igreja, envolve as pessoas nisso tudo. Lá na frente, veio pedir perdão. É por isso que esses modismos podemos trazer, não. A moda melhor que tem dentro da igreja é dar glória a Deus. Glória a Deus. Eita, foi um reteté. Não, irmãos. Em Atos 20, 28, 30 fala que orai por vós, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou
com seu próprio sangue. Isso é o 28. 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E isso que tem acontecido. Aconteceu e tem acontecido nesses últimos tempos. Né? Nós estamos mesmo vivendo os últimos tempos, é o que tem acontecido. Tópico 12. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Você é apresentado. Apresenta-te, soldado. Tu vai agora passar pela prova. E se vencer a prova, tu vai ser aprovado. Tu vai ser apresentado agora, obreiro, aos obreiros, especificamente. Tu vai ser apresentado agora lá na portaria. Tu vai ficar lá na porta. Se apresenta lá na portaria, chega cedo, abre a igreja, pega um guarda-chuva, está chovendo, recebe os irmãos, coloca para dentro da igreja, leva os irmãos para o carro se estiver chovendo, receba bem, com um sorriso os visitantes. Irmão, você está se apresentando para um trabalho. Aí, se você for aprovado, significa que você vai estar disponível. E qual a disponibilidade disso aí? Que você foi aprovado de Deus. Aí o pastor vai numa reunião, te apresenta para um diaconato. Aí o pastor apresenta para a igreja. Os irmãos têm algo contra o irmão. É um exemplo que eu estou dando, irmão. Isso também requer para as irmãs também, mas eu estou puxando aqui para o lado dos homens. Né? Irmão, estou querendo consagrar fulano ao diaconato. Os irmãos, aceitamos, irmão? Irmão é uma bênção, o irmão está sempre trabalhando, está sempre disposto, está sempre trabalhando, está sempre sendo bem recepcionista na igreja. Aceitamos. Amém. A prova é essa, irmão. É por isso que o pastor pergunta. Irmão, não quero ele não. Mal educado, com a cara feia. Né? A gente entra na igreja, não dá nem a paz do Senhor. Está chovendo, faz nem um esforço. Não, irmão. Tem que ser sincero na hora, quando o pastor pergunta. Não tem esse negócio de estar com medo de cara feia do irmão. Tem que ser sincero. Não foi aprovado. Mas ele passando por essa qualificação, sendo aprovado, testado e aprovado por Deus, é reconhecido pela igreja. Agora outro item, como obreiro que não tem vergonha de se vergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Vai estudar a Bíblia, irmão. Vai, não se envergonha não. Faz o trabalho, não tenha vergonha de fazer o trabalho para Jesus. Vai estudar a Bíblia, vai manejar bem. A gente não aprende tudo, não. Nós, como obreiro, não aprendemos tudo. Você vê que muitas das vezes é perguntado, não, irmão, vamos orar, vamos esperar, vamos aguardar, vou ver lá na Bíblia. Você não sabe tudo, não. Mas procura se esforçar um pouco a mais para manejar bem a palavra de Deus. E isso não é só para os obreiros, não é para todos, né? Porque a igreja é um só. A igreja é uma família, é um só. E todos têm direito e obrigação de manejar bem a palavra de Deus. Por último, antes de encerrar, eu quero deixar aqui de onde surgiu a palavra Bíblia. É o que nós estamos falando. Não se encontra no texto das Escrituras essa palavra, Bíblia. O derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro, preparada para a escrita, chamada Biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado Biblion, e vários desses eram uma Bíblia. Portanto, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. A João Crisóstomo foi atribuído a disseminação desse vocábulo para se referir à palavra de Deus. E no Ocidente foi introduzida
por Jerônimo, tradutor da Vulgata, tradução do grego para o latim, a Vulgata. Então, a palavra Bíblia tem essa origem da folha de papiro, preparada para a escrita, né? E de origem do grego, né? Derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro. Portanto, estamos chegando ao fim. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado? Aprovado. Passou? Um teste? Opa, aqui, senhor. Fui aprovado. Pronto para a guerra. Não se envergonha de ser obreiro. Não se envergonha de ser crente. Não se envergonha de dar paz do Senhor. Não. E combate o bom combate. Não queira se envolver com certos modismos. Refute. Não aceite. Tenha medo de cara feia, não. O obreiro não pode ter medo de cara feia de ninguém, não. O obreiro tem que ter cara feia de nada, não. Entrou o modismo, condene. Você está lá para isso. Na ausência dos pastores, dos pastores, você é responsável. Temos que ter responsabilidade. As coisas estão fluindo daquilo que é normal, né? Do ensino da palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos, daquilo que é ensinado dentro das Assembleias de Deus, daquilo que é ensinado dentro da nossa igreja. Não tenha medo, não. Chama atenção, principalmente para os crentes de casa. Principalmente. E essa é a recomendação, irmãos. Nós temos que botar, muitas vezes, nem o pastor faz, tem que botar a tapa a cara a tapa, né? Porque essas coisas que foi falado aqui tem acontecido em muitas igrejas ainda, né? Mas, infelizmente, por a necessidade e muitas das vezes aquele apelo de ter muita gente dentro da igreja, então aceita-se de tudo. É teté, dentro de ouro, cai, e aquilo outro, e tudo isso aí. Mas nós ficamos com a Bíblia, né? É a palavra de Deus. Que Deus e Cristo os abençoe, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, evangelista Sérgio. Que Deus continue a abençoar o irmão e toda a sua família, em nome de Jesus. Abençoe também seu ministério e o nosso comprometimento com a palavra do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Pastor Edivaldo, resumo. A paz do Senhor aos irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos, normalmente, a nossa escola dominical é previsto de 9 às 11 horas da manhã, certo? Mas nós, online, nós temos terminado mais cedo. Mas hoje eu gostaria que os irmãos não se ausentassem. Eu sei que você tem a panela para pôr no fogo, outros ainda vão comprar alguma mistura para fazer o almoço. Eu pediria que você atrasasse o seu almoço hoje em prol de um alimento espiritual, ok? Eu tenho algumas considerações a fazer, muito importante, porque a lição de hoje, ela diz muito com a nossa regra de fé e prática, e eu precisava de um tempo, no máximo 15, 20 minutos, no máximo, eu prometo aos irmãos que serei sucinto e breve para que nós possamos dirimir algumas coisas que precisam a igreja ser instruída, ok? Então, queridos irmãos, a lição de hoje, ela trata especificamente sobre a nossa regra de fé e conduta, sobre o credo, e baseado na Escritura. Como nós vemos, a reforma protestante que se deu lá, culminou, porque existia a pré-reforma, que foram com vários servos de Deus que foram para a fogueira e que morreram tentando fazer essa reforma na Idade Média. Então, ela culminou, o grito de independência, como foi o 7 de setembro. A independência do Brasil foi um processo. Ela culminou dia 7 de setembro, mas houve um processo anterior, né? A pré-independência, poderíamos classificar assim. Então, a reforma protestante também, ela culminou-se no dia 31 de outubro de 1517, dado o grito de liberdade contra as indulgências,
no castelo de Wittenberg, né, em 1517, por Martinho Lutero, ok? Então, ali ficou estabelecido as 95 encíclicas que foram ditas pelo o pastor Sérgio, e os 5 fundamentos, que é a sola fide, a escritura, somente Cristo, somente a graça, e toda a honra e toda a glória seja a dado ao Rei do Universo. Ok? Então, a reforma, os reformadores tinham como fundamentos isso. Acontece que, no dia 18 de 4 de 1906, lá na rua Azusa, num templo abandonado praticamente metodista, em Los Angeles, o pastor William Lermos Batista inicia-se ali eu não diz um movimento, tá? Eu considero, né, um avivamento, né, baseado na doutrina bíblica que até então estava cessado aos olhos da humanidade. Aprove a Deus que no século XX derramasse mais do seu Espírito e trouxesse esse derramar do Espírito sobre a igreja. E ali começa, então, a doutrina pentecostalista. Então, essa doutrina ela não era inserida no meio evangélico, ela veio a ser inserida a partir do batismo com o Espírito Santo acontecido, aquele derramado do Espírito ali em Los Angeles. Então, a introdução da nossa lição diz sobre os pentecostais clássicos. O que é pentecostais clássicos? Para nosso entendimento melhor, hoje existe um dizer o seguinte, samba de raiz, né? A música de raiz e outras coisas de raiz. Então, o pentecostalismo clássico é o pentecostalismo de raiz, da onde nasceu, tá? Cresceu a árvore do pentecostalismo no Brasil. Por isso que é tratado de pentecostalismo clássico. Mas nós temos outro pentecostalismo, que é o neopentecostalismo, que são os movimentos que surgiram da década de 70 para cá, 90, 80, que foram, né, desvirtuando e saindo fora da palavra de Deus, da Escritura. Então, a ênfase hoje da nossa lição é só a Escritura, só as Escrituras, e vemos, ele diz aqui sobre a questão de muitas denominações, como o Testemunho de Jeová, os Mormons, e também ele esqueceu, talvez por, sei lá por que foi, ele se omitiu da Adventista do Sétimo Dia, que tem os ensinos da Helen White como sendo no mesmo nível da Bíblia. Como os Mormons também tem 4 livros, ok? Tem 4 livros e do mesmo nível das Escrituras. Quando eu falo no mesmo nível, é de credibilidade e de credo, ok? A tradução, o Testemunho de Jeová, também tem a Sentinela como sendo o mesmo nível, ou talvez até acima das Escrituras, ok? Então, são movimentos que colocaram esses acessórios no mesmo nível da Bíblia. E para nós não saímos da Bíblia, nós não temos outro livro a não ser a Bíblia. Quando ele fala aqui no tópico 2 sobre os fundamentos, ele fala os sensacionistas. Então, o pessoal da Reforma Protestante, que são hoje, nós conhecemos, os reformadores, os presbiterianos, batista, independente, né? Eles olham para nós e dizem que nós somos pentecostais sensacionistas, ou seja, eles nos atribuem a nós que estamos pegando um movimento, que para eles é um movimento, e que essa doutrina do pentecostalismo existiu na era da igreja primitiva, na era apostólica, e os dons espirituais, os dons de língua, cessaram naquela época. Então, eles não existem mais, então eles não crêem. Então, o que nós fizemos? Nós, pentecostais,
fizemos o credo das Assembleias de Deus, do pentecostalismo, com base bíblica. Não é como os mormons que pegaram, uma pessoa pegou, disse que teve revelação não sei de quem, do anjo Gabriel, e colocou ali um acessório ao nível da Bíblia. Nós não. A Assembleia de Deus e os demais pentecostais sérios, clássicos, eles, a doutrina pentecostal, não é movimento pentecostal, doutrina pentecostal, ela é bíblica, ela está ali nos livros em Coríntios, como nós temos estudado ultimamente, ok? Então, quando eles falam cano aberto, o que é o cano? O cano fechado são 66 livros da Bíblia, tá? São 66 livros da Bíblia. Eles nos consideram que, quando introduziu a doutrina do pentecostalismo, eles estão dizendo que o nosso cano está aberto, ok? Então, eles entraram, ok? Eles entraram, nós entramos com esse cano aberto da doutrina do pentecostalismo. Ok. Também não somos deísmo é uma doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós. Então, nós já falamos sobre isso, a transcendência. Os deístas, ele considera que Deus nos criou, fez a criação e se mandou lá para o sublime trono e se esqueceu, desligou o relógio e se esqueceu. Nós não, nós somos teístas, nós cremos num Deus que está no sublime trono, ele é transcendente, ele é grande, ele é maior, nós somos pequenos, mas mesmo assim ele se importa conosco. Então ele é um Deus imanente, é um Deus que está presente, ele está em nós, ele habita em nós através do seu Espírito. Okay? O tópico 2 é zelo pela doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de verdades bíblicas acerca de determinados temas, né? Então, ele fala também sobre a apologética. A doutrina tem ligações com a apologética, e tem, e muito. A apologética é uma linha de teologia que defende o cristianismo. Nós temos uma revista muito séria no Brasil, ela vendia na CPAD, não sei se vende mais, eu li muito, comprei muito essa revista, composta por pessoas, líderes, pastores de várias denominações, que eles trabalham refutando as heresias e as seitas, ok? É uma revista muito boa, não sei se ainda na CPAD edita, mas ela continua sendo editada, ok? Então, nós temos que zelar pela ação doutrina. Por isso que Paulo manda Timóteo relembrar. Okay? O ensino, já foi dito aqui, ensino significa que os discípulos permaneciam seguindo os apóstolos. Okay? Então, eles continuaram na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus, foram ensinados, e que está lá em Mateus, né, que ele diz, ide ensinai a todas as nações, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a doutrina, é uma das doutrinas bíblicas, é essa, o batismo. Tá? O que é o credo? O credo é o resumo de quê? Dos princípios bíblicos. E nós temos o nosso credo, que já foi dito aqui pela manhã. Tá? Quando ele fala em negacionismo, o que é negacionismo? É aquelas religiões, denominações e líderes que não reconhecem, né, o que é o verdadeiro, que é a nossa doutrina pentecostal, que é bíblica, não é do homem. Já falou sobre declaração de fé, e eu quero me ater mais aqui nos cuidados quanto ao modismo. Ele diz, o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate ao modismo e servir para defender a nossa fé das seitas heresias. Então, a apologética é justamente isso, é fazer defesa daquilo que cremos, defesa da Bíblia, né? E defender e combater, né? Ou seja, é algo de defesa e também algo de ataque. O modismo nada mais é que onda.
E isso nos anos 70 para cá, isso tem acontecido muito, já foi dito pelo o pastor Sérgio, tá? Sobre o modismo. E eu gostaria de me ater aqui. O pastor Sérgio falou sobre um personagem chamado pastor Benihim, ok? O pastor Benihim, inclusive, eu também tenho essa informação de que ele veio a público, né, e pediu perdão das heresias que ele pregou e que ele pregava. E é um movimento, infelizmente, irmãos, a parte da nossa teologia não é uma teologia latina, mas é americana, porque há um conceito de há muito tempo de que tudo aquilo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, nem tudo, viu? Ok? Então, até na teologia também. Graças a Deus que, de uns tempos para cá, a teologia latina, ela tem se formado, tem levantado-se teólogos sérios na América Latina, com comprometimento com a palavra de Deus, sem inserindo ou se omitindo dos movimentos que por aí surgem. Então, Benihim tem dois personagens. O Benihim, ele foi aquele criador do movimento da fé, tá? E eles soltaram várias heresias. Uma das heresias do Benihim foi que os cristãos são pequenos messias. E assim são várias, né? Várias heresias que esse personagem soltou. Se você tiver dúvida, entra no site e procura heresias de Benihim. E você vai ver ali pessoas sérias, com comprometimento baseado na palavra, comparando e refutando, como diz o nosso texto bíblico aqui, na defesa e no comprometimento de combater essas heresias. Uma outra personagem, e que essa faz muito sucesso no Brasil, é a Joyce Meyer. Tá? Ela tem vários livros, várias pregações de YouTube, tá? E é uma mulher que foi bem sucedida nas coisas materiais, mas essa não é o centro da questão que eu quero tocar para os irmãos. Ela pregou várias heresias, e a Defesa da Fé, essa revista interdenominacional, eles refutaram todas as heresias da Joyce Meyer. Humanista, tá? Uma teologia humanista, pensando mais no homem, ligada também ao movimento do Benihim, movimento da fé. Tá? Eu vou ler para os irmãos, e depois os irmãos pesquisem o que a Defesa da Fé refutou de essa senhora chamada Joyce Meyer, que é adorada por muitos. Tá? Tenha cuidado. Vou dizer aqui uma heresia dela. Ela diz: Jesus deixou de ser filho de Deus. E ela continua, abre aspas, Jesus poderia ter feito algo por si mesmo até o ponto em que ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Deste ponto em diante, ele nada mais poderia fazer por si mesmo. Ele se tornou pecado, isso ela dizendo, viu? Ele não era mais o Filho de Deus. A Defesa da Fé refuta. Este ensino é heresia pura. Jesus nunca deixou de ser Filho de Deus. Essencialmente, o que ela está falando é que Jesus deixou de ser divino, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, essa aqui é uma heresia dela. Tá? Segunda, Joyce Meyer disse que ela não é uma pecadora. Abre aspas, o dizer dela. Eu não sou pobre, eu não sou miserável, eu não sou pecador, e isso é uma mentira das profundezas do inferno. Isto é o que eu era. Pois se eu ainda sou pecadora, Jesus morreu em vão. Vou dizer-lhe algo pessoal.
eu não parei de pecar, até que eu coloquei na minha cabeça dura que eu não era mais uma pecadora, pois a Bíblia diz que eu sou justo e eu não posso ser justo e ser um pecador ao mesmo tempo. A defesa da fé, que trata e defende o cristianismo e o credo, ele diz o seguinte: isso está, se alguém quiser anotar, está no YouTube, acessado no dia 17/10/2014. Eu não sei se foi quando foi colocado essa mensagem dela, ou foi quando a defesa da fé acessou, mas os irmãos podem pesquisar. Resposta refutada pela defesa da fé. A defesa da fé diz: senhora Mir precisa de uma lição bíblica básica. Em 1 João, capítulo 1, versículo 18, diz: se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. E Paulo ainda escreve em Romanos 7, 19, 20 e 24: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E para finalizar, o versículo 24 diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo da morte? Irmãos, Paulo escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. E ele está dizendo o que a Mia está dizendo, que não é miserável, que não é pecadora. João está afirmando aqui: quem não diz que não tem pecado é mentiroso, então ela está mentindo. Tá? Então, os irmãos, tenham muito cuidado, tá? Procure pesquisar, e eu estou fazendo isso aqui com zelo pela doutrina, se é uma coisa que nós sempre prezamos na nossa igreja, é pela doutrina e pela verdade. Então, nós refutamos não somente Benny e Joyce Meyer, como qualquer outro, outros da doutrina da confissão positiva, os neopentecostalismos, ok? Então, nós servimos a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele nos oferece, ok? Muito obrigado a todos, um bom dia. A paz do Senhor a todos. Glórias a Deus, aleluias, a paz do Senhor, que Deus continue a abençoar o pastor em nome de Jesus, né? Mais grandes aprendizados aí para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmão Léo? Pois não? Bem, só aproveitando a oportunidade aqui, aliás, que lição maravilhosa, eu quero pedir perdão ao pastor e aos demais irmãos pela minha falta de compromisso hoje de manhã e também pela minha displicência, viu? Eu realmente estava muito displicente e acabei cometendo um erro grotesco. Então, peço aos amados irmãos perdão pela minha displicência. Amém. Creio que a igreja já perdoou em nome de Jesus. Eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para a irmã Marilene que depois eu e ela possamos nos falar no privado, tá bom? Irmã Marilene, tá bom? Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, às 19 horas, teremos culto na igreja, presencial, culto de varões. Amém? Então, os irmãos estejam lá nos ajudando, cooperando. Estaremos tomando todas as medidas necessárias, né, de segurança contra o coronavírus, né, em nome de Jesus. Convide alguém para participar. Glórias a Deus. Os irmãos não se esqueçam também da campanha do quilo. A irmã missionária Olinda também nos passou aí que tem uma pessoa que está necessitando, né, de ajuda. Quem já viu lá no grupo, que possa ajudar com o que tiver, né, com o que puder ajudar. E continuemos orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que perderam um parente, né, alguém da família, né? E continuemos orando também por aqueles que estão viajando, para que Deus possa guardá-los em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Peço ao irmão Gildésio que faça a oração, encerrando a Escola Bíblica Dominical e orando por esses pedidos. Amém?
Glórias a Deus. Irmão Judésio. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que não está conseguindo lá ligar o microfone. Irmã Jerusa. Glória a Deus. Aleluia. Consegui. Amém. Amém. Conseguiu. A paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus, né? Essa lição hoje maravilhosa. Que Deus abençoe nosso pastor Sérgio, nosso pastor Edivaldo aí por essa palavra, por esse ensinamento, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, abrindo a nossa mente. E vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, nessa manhã quero te agradecer, Senhor, pela tua presença, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho de ti. Espírito Santo de Deus, pedimos a tua ajuda para que possamos vencer cada dia neste mundo, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, também apresentamos a ti, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, cada pessoa que está passando por uma necessidade espiritual, sentimental. Meu Deus, toma, Senhor amado, nesta manhã, aquelas pessoas que perderam um ente querido, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão precisando, meu Deus, da tua ajuda divina nesta manhã. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, pela vida de cada um dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, ponha, Senhor, nesta manhã no nosso coração o desejo de buscar a tua palavra, de buscar a tua presença, o teu ensinamento e viver esse ensinamento nesse mundo difícil que estamos nesses dias. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa rica oportunidade. Não só agora, mas para todo sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, irmã Jerusa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Edivaldo. Irmãos, por favor, a irmã Ivete, ela não estava passando bem ontem, eu liguei para ela e peço a oração dos irmãos pela irmã Ivete. Não sei, hoje não falei com ela, mas mais tarde eu vou ligar para saber como é que ela está, tá? E os irmãos orem pela irmã Ivete, que ela não estava passando bem ontem. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Nos despede em paz, nos leva para os nossos lares, toma a irmã Ivete nas tuas mãos, seja com ela e com todos nós, dai-nos um bom dia e um grande culto de adoração e louvor ao teu nome nesta noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos.